Olá, meus amigos, como vão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo numa boa? Hoje nós vamos conversar com o vereador Adelicel. Hoje ele não está mais na vereança, mas ele é professor de letras, ele é bacharel em direito, escritor e nos deu uma baita aula. Então eu quero que vocês conheçam a história dele, ele vai contar a história dele, do cidadão até chegar a vereador, né? E os projetos futuros. Ele tem muita coisa para contar para a gente, muita coisa importante, muitos livros importantes ainda serão escritos por ele. Um bate-papo muito agradável. É uma das pessoas que eu mais admiro em termos de política, porque ele consegue ser de um partido de esquerda e ser ao mesmo tempo elegante, diplomata e consegue transitar em todas as instâncias, em todos os lados, fazer uma boa posição, fazer também, quando está no governo, também fazer a sua atuação nesse papel. Então, de antemão já, a entrevista foi maravilhosa, já vou adiantar para vocês, e nós vamos aprender muito hoje com o vereador Adelicel. Como é que vai, vereador Adeli? Tudo bem? Tudo bem, Jair? Um prazer falar contigo, te reencontrar aqui. Um prazer imenso, viu? Eu quero agradecer ao senhor, muito obrigado por reservar esse tempinho para bater esse papo com a gente aqui no meu canal. Todo o tempo possível. Muito bem, muito obrigado, viu? Vereador, eu estava conversando com o senhor antes da gente começar a nossa conversa, estava dizendo da admiração que eu tenho pelo senhor, pelo fato de que durante todo esse período do seu trabalho como político, como vereador da cidade, o senhor fez vários projetos pela cidade e soube fazer, soube levar a sua ideologia política de uma forma muito educada, uma forma de alto nível, quer dizer, sem essa... a gente está falando muito em polarização hoje em dia, mas não é a polarização que é o problema, é a agressividade que torna as coisas difíceis, né? Aí não existe diálogo, é só agressão, é só ofensas, e aí não se chega a lugar nenhum, e o povo fica aí à mercê dessas coisas. Então, eu já queria dar os parabéns para o senhor pela sua carreira, e eu queria que o senhor começasse contando como é que o senhor começou na política, ou até antes disso, o que o senhor fazia antes para chegar até a política. Vamos começar, então. Eu sou natural de um lugar que era distrito de Palhoça, chamava-se São Bonifácio, naqueles morros no interior de Palhoça. Com 4 anos de idade, minha família foi para as Terras Novas, como chamava então, o extremo oeste de Santa Catarina. Eu me criei num lugar chamado Cunhaporã. Terminei minha 8ª série lá, aí não tinha o ensino médio, que na época chamava 2º grau. Eu passei meio ano em Palmitos, que é uma cidade próxima, 30 quilômetros dali. Comecei com 15 anos e meio da aula no interior do município, numa escola rural. Na época tinha 2º e 3º ano junto. Comecei também a trabalhar no Sindicato de Trabalhadores Rurais e à noite estudava no técnico de contabilidade, que era a única coisa que existia naquela cidade e também naquela região. E depois de meio ano eu voltei a morar em Cunhaporã com meus pais e ia todas as noites com um grupo de pessoas que me convidaram para a gente estudar em Maravilha, que é outra cidade ali próxima, 20 e poucos quilômetros, e fiz então o meu técnico de contabilidade em Maravilha, trabalhando num escritório de contabilidade lá em Cunhaporã e numa cooperativa antes disso. Então, ao completar o meu ensino médio, eu simplesmente disse que eu iria a Porto Alegre, porque lá se escuta rádios daqui e se torce ou pelo Internacional ou pelo Grêmio. Tá? Na época até havia mais times de futebol, né? O famoso Zequinha, que eu admiro muito, o Renner, havia lá no Colosso da Montanha o Cruzeiro, e eu ouvia rádio. Primeiro, Farroupilha. Domingos à noite, meu pai ouvia o grande rodeio Coringa, na Farroupilha.
ouvia futebol ou pela Gaúcha ou pela Guaíba. Muito comecei a admirar a Guaíba já naquela época, narrações do Pedro Carneiro Pereira, e também, por alguma razão, a gente de meio-dia almoçava em casa e eu sempre ouvia uma pessoa que eu admiro demais, os famosos 5 minutos com Ivete Brandalize. Aí tinha um colega de aula que o irmão estudava aqui, tinha 2 ou 3 pessoas lá de Cunhaporã que estudavam em Porto Alegre. Eu peguei uma carona para um sujeito que comprava produtos coloniais. Meu pai já não morava mais na colônia, a gente tinha uma venda de secos e molhados na cidade. Eu peguei carona e vim embora com a única malazinha da família, vim embora. Tá? Vim a Porto Alegre. Eu cheguei num domingo de manhã, ali na Cis Brasil, passei o dia na casa desse nosso amigo, familiar, e na segunda de manhã, agora tu vai até a Cis Brasil, ali tu pega um ônibus, todos que passam ali te deixam no centro. E eu vim com a malinha, com a vontade de estudar aqui, e encontrei uma pensão na Rua Riachuelo, na frente do Instituto Cultural Norte-Americano, e ali a pensão La Maravilha, lá fiquei. E, por incrível que pareça, hoje eu moro a 100 metros dali, na esquina da ladeira, ao lado da Biblioteca Pública. Então, a Biblioteca Pública e o Teatro São Pedro sempre foram minhas atrações. Aí eu fui trabalhar num escritório de contabilidade, logo depois que eu vim aqui, eu era técnico em contabilidade, e fui fazer o pré-vestibular Mauá, porque eu não tinha estudado inglês, o inglês que eu tinha era paupérrimo, não tinha como passar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul sem fazer um cursinho, porque eu não tinha condições. Eu vinha dos rincões do interior de Santa Catarina. Eu fiz o cursinho e meu pai falava que eu devia ser médico, não sei o que lá, mas eu fui fazer letras e jornalismo. Passei em letras na URGS, passei em jornalismo na PUC, a PUC tinha que pagar, fiquei só 1 ano lá, e comecei a dar aulas particulares, mas dificuldades financeiras. Aí fui morar na Casa Estudante, ali na URGS, na Casa Estudante Universitária, na CEL, na João Pessoa 41, e me atraquei no curso de letras para valer. Estudei muito inglês, sei inglês, dei aula em inglês a minha vida toda. Eu comecei minha vida dando aula em cursinho, não tinha terminado ainda o curso de letras, dava minhas aulas particulares nessas áreas todas aí, sempre tive algum aluno que se interessasse, e comecei no FISC, no American English Course, e esses cursos de inglês que havia aí na época, mas o FISC era muito importante. E a política eu vim meio cru para cá, né? Eu só me lembrava, entende, do dia que nós fomos para a escola e disseram que não ia ter aula porque o presidente tinha renunciado, no caso era o famoso Jânio Quadros. E me lembro, entende, da rede da legalidade, porque tinha um sujeito na cidade, um agricultor, que os filhos iam conosco, passava nas casas e estavam todo mundo ligado, muitas vezes, na rede da legalidade, e o Brizola deitando discurso. Mas não tinha clareza, minha família... Meu pai era analfabeto, meu pai só foi aprender no Mobral, minha mãe tinha 3º ano primário, minha mãe, por sinal, mora comigo, está com 87 anos, meu pai é falecido desde 2004. Então eu via o pessoal se mexer ali no restaurante universitário, passava assinado, o decreto 477 tinha caçado uns guri ali da economia, digo, não, vamos defender, estudante tem que estudar, pronto, acabou. E aí comecei a ver os grupos políticos, eu era ali da letras, né? O centro era o curso de filosofia, história, ciências sociais, era o antigo DAIU, o Diretório Acadêmico dos Institutos Unificados. Né? Era super combativo, tinha uma diretoria muito combativa, e, bom, fui conhecendo as tendências políticas. Aí me disseram, esse pessoal aí é ligado ao Partidão, ao PCB, esses ao PCdoB. Eu não tinha muito claro, porque no início uma colega minha, digamos, me buzinou umas coisas, depois fiquei sabendo que ela era do Partidão, hoje é minha grande amiga, ela casou com um grande amigo meu também, e ela que me introduziu um pouco nessa política. Aí no bar da IU, que a gente chamava, no bar do Antônio, aí veio o pessoal ali tinha um pessoal da medicina que era muito ligado a uma tendência trotskista, né, que depois virou a famosa Liberdade e Luta, né, que era super conhecida no Brasil inteiro, famosíssima, fazia um jornal chamado O Trabalho depois, e eu fui discutir com um grupo de pessoas, tinha um professor de francês, que também se iniciou na política um pouco por aqui,
Mas ele me convidou um dia para eu fazer um grupo de estudos revolucionários, entendeu? Com uma organização que era clandestina, que a tendência estudantil era tal, que ia ter o jornal, não sei o que era bom. Gostei do papo deles e ali na filosofia tinha uma aluna da história, que depois fez, inclusive, medicina, se tornou uma grande psiquiatra local, me buzinou muito, eu me tornei, então, um adepto desse grupo, já estava quase no fim da faculdade, porque eu estudava muito, estudava pra caramba, e já dava umas aulas, aí, bom, entrei no movimento, tem que entrar no movimento sindical. É professor, pega a carteirinha, vai lá no Simples, Sindicato dos Professores. Era um antigo dirigente sindical, pelego, que a gente chamava na época, né? Muito conciliador. Mas também podia se associar ao CEPERS, mesmo não sendo professor do Estado, o CEPERS aglutinava, todo mundo queria se associar. E nós nos atracamos, entendeu? E no CEPERS acabamos fazendo uma chapa, o presidente era o Zanetti, eu brinco com o Zanetti, até hoje o Zanetti está com 80 anos, eu estou com 68, a gente sempre troca umas ideias, inclusive ele lançou um livro muito bacana sobre a dívida, chamado O Complô, que eu tenho divulgado, agora vai sair um filme, também tenho divulgado, e nós éramos muito esquerdistas na época, sectário pra caramba, mas a gente acabou fazendo uma chapa de oposição. Eu acho que na época a gente teria que ter tido feito um acordo com o Zanetti, porque era um cara super bacana, a professora Teresa Noronha, que faleceu, infelizmente, muito jovem, num acidente, hoje é nome de uma escola, na Parada 13 da Lomba do Pinheiro, enfim. Mas fizemos essa oposição, mas daí começou os movimentos, né? Um pessoal nos procurou, tinha um colega meu, que era estudante ainda de engenharia, tem um pessoal da construção civil que quer fazer uma reunião para fazer uma oposição sindical. Bom, é conosco, vamos fazer um panfleto, naquele tempo, álcool, a tinta, a gente tinha ali no Diretório Central dos estudantes, sempre nos cediam, né, arrumavam um papel, tinha uma arquiteta que fazia em letra 7 os folhetos, e fomos lá. Chamamos uma reunião ali para a igreja São José, os padres nos emprestaram, era dia 11 de agosto, um domingo, a gente achava que vinha 6, 7 pessoas, vieram 210 e queriam fazer greve. No dia seguinte, vocês têm que ir para a Restinga, tinha, começando a Restinga, construção para tudo que é lado, entendeu? Era aquele boom do Banco Nacional da Habitação. E lá fomos nós e saiu greve. Aí, como é que você vem para o centro? Porque tinha as outras obras, tinha aqui na Protásio 6.600, uma época, uma construção da Gus Livones, tinha 3.800 trabalhadores. Fui lá na empresa de ônibus e disse o seguinte, os caras vão entrar nos ônibus, vai ter problema, tu cede 3 ônibus para nós. O maluco do cara, gerente, emprestou os ônibus para nós. Eram outros tempos, era muita ousadia, eu acho uma loucura. Bom, paramos tudo naquela tarde, vimos para o centro, já as caminhonetes do exército, Jeep, já tentaram me prender ali na altura do famoso restaurante ali da Protásio, no Barranco? No Barranco. Não conseguiram, a gente veio, fomos até o Araújo Viana, aí o pessoal me botou lá em cima no Araújo Viana, até saiu no dia seguinte na capa da Zero Hora, entendeu? Já estava quente, eu estava com um blusão de manhã, um troço maluco, né? Me botaram um capacete na cabeça, comecei a falar e, bom, vamos agora fazer uma reunião, comando de greve. A gente tinha aprendido com os paulistas que faziam comando de greve, né? Buenas, aí nós viemos para o centro, aí ia fazer uma aqui na Casa Estudante da Riachuelo, na CEUACA. Quando cheguei na esquina da Riachuelo eu cheguei na Salgado com a Riachuelo, chegou um fusquinha da Federal e nos pegou. Eles me quebraram os óculos, levei uns tapas, me enfiaram dentro do carro e ia começar a dar volta, já estava escurecendo. Vamos te jogar do Guaíba, tu vai ver o que é bom. Aí fizeram uma volta lá pelo gasômetro, na época, ainda não tinha toda aquela rua, ainda Edivaldo, enfim. Quando passaram na Ipiranga, falaram, vamos me deixar no DOPS aqui, porque o DOPS eu já conhecia, né? Já tinha sido preso no DOPS, eu fui preso no DOPS 4 vezes, 2 na Polícia Federal. Então foi a minha primeira prisão na Polícia Federal, passei a noite lá, noite fria pra caramba, e então passei o dia seguinte me interrogando, tinha ido no meu apartamento, levado fiscalizado os livros, e o povo na rua, né? Tinha 5.000 trabalhadores da construção na rua, queriam invadir o palácio. Aí o nosso pessoal, pelo menos, era sensato, não deixou o pessoal fazer isso. Bom, fiquei preso 22 dias, em curso na Lei de Segurança Nacional, mas daí veio a anistia do Figueiredo, eu fui anistiado,
E está rolando até hoje um processo que eu fui aliciado e eu não entendo que algumas pessoas que não tiveram problema nenhum com a ditadura acabaram recebendo. Eu até hoje estou num processo porque eu fui demitido, eu perdi emprego. O único que eu não perdi emprego mesmo foi no FISC, que quero agradecer inclusive a antiga direção, porque gostavam muito de mim, porque se você era um bom professor num cursinho, era difícil os caras te demitir, porque os alunos vinham porque era do professor. E eu era um cara, como dizia antigamente, um CDF, eu estudava pra caramba, entendeu? Eu sempre fui um aluno disciplinado e um professor daqueles Caxias, né? Muito rigoroso. Bom, aí toquei minha vida, aí em 79 começou aquela discussão de fundar um partido dos trabalhadores. O nosso grupo achava que era mais um partido, a burguesia, pilar da ditadura, umas bobagens que a gente falou. Mas daí alguém mais vivo disse, não, mas peraí, vamos ver uma turma nossa entra nesse partido. Graças, entendeu? Eu fui um dos de que fiquei nos 10% que podia entrar no PT. Então eu entrei no PT de cara, aí muito contato com o Olívio Dutra, nós já tinha feito uma outra bobagem, uma oposição ao Olívio Dutra no sindicato, vê se pode, entendeu? Troço era aquele tempo era muito sectário, né? Ou era que a gente queria ou não tinha. Fundamos o Sindicato Livre da Construção Civil, que foi outra loucura, em vez de a gente ir por dentro do sindicato, enfim. Lá fui indo, eu comecei entrei no PT e comecei com o pessoal, filiação, vamos fundar o PT, e aí eu tenho muita coisa. Agora eu escrevi, Jairo, Memórias do PT Gaúcho, depois eu vou fazer chegar a ti, talvez tu queira depois utilizar para alguma coisa. Estou escrevendo o volume 2, né? E, enfim, eu vou escrever um pouco a história do PT. Eu não vou ser um historiador, eu vou ser um cara de memórias, que é diferente, é o cara que viveu, verifica o que dá para escrever e faz checagem, se o sujeito saiu do partido, não saiu, foi para que partido, quem morreu, quem não morreu. Infelizmente, sempre tem a parte triste, que é o último capítulo do volume 1, são os que já foram. Deu 100 e poucos, agora já estou não sei em quantos aí, com essa pandemia muita gente morreu. Então eu estou agora escrevendo também os que saíram, não vou ficar pilhando, enchendo a paciência de quem saiu. Vou dizer que o sujeito, por exemplo, o Antoninho Rolfo, chamo ele inclusive de Antoninho, é o seguinte, foi nosso vice-governador, amigo meu desde sempre. O Antônio saiu do PT, o dia que ele saiu eu liguei para ele, eu disse que eu lastimava, e o Antônio sempre foi um cara muito correto, entendeu? E até hoje muito correto, com ele eu dialogo muito, como com outros tantos que, independentemente de partido político, eu tenho uma relação muito bacana com o Sérgio Gonzaga, que é hoje o coordenador do Livro e Humanidades da Prefeitura, tem uma relação civilizada com o atual prefeito, porque ele foi presidente da Câmara, eu fui vice, fizemos uma gestão muito ousada, eu tenho minhas divergências, acho que se eu fizer uma análise assim, em duas linhas, vou dizer que o Melo se obrigou a fazer uma aliança para a direita, que eu acho que está prejudicando o governo dele. Tem um pequeno núcleo de centro-esquerda, que eu gosto muito, o Sérgio, esse grupo ali da cultura, o Gunther, meu grande amigo que está na Secretaria de Social, que é que é o Léo Voigt, o secretário o Gustavo, que está lá na auditoria, enfim, várias pessoas que eu estimo. Mas eu sou da oposição, sempre fui do PT, não vou ser do PT, não adianta dizer que tem que ser do PT, porque eu sou petista da Gema, e se tiver que mudar alguma coisa, vou tentar mudar por dentro o que eu ando fazendo. Então, eu fui um construtor do PT. Eu caminhei por esse Rio Grande do Sul em quase todas as, chama de rincões, biroscas, cacimbinhas possíveis e imagináveis, eu fui. Sou talvez aquele dirigente partidário que mais diretórios municipais realizou, passei 15 anos na executiva municipal, fui acho que por uns 4 anos da direção nacional, eu nunca tinha sido da direção municipal. Em 2009, numa crise violenta, mensalão, etc e tal, virei presidente do PT, daí se estendeu a minha gestão acho que por uns 3 anos, fui presidente do PT, e me joguei na reconstrução do PT naquela época, e fui vereador por 5 mandatos. Também fui secretário municipal da Produção, Indústria e Comércio, em 2003, 2004, 15 meses, fiz um agito na prefeitura, diziam que era o xerife da cidade, eu dei uma arrumada na cidade, fui muito ousado. Depois, em 2013, eu não tinha sido eleito vereador, tinha que ficar na suplência, porque eu tinha jogado todas as minhas forças aí na direção do PT, eu era o primeiro suplente, e o Tarso me convidou para o gabinete dos prefeitos, fui subsecretário, depois eu fui secretário
subsecretário que chamava do Parque de Exposições de Exercício Brasil. Fiz uma Expo Inter, eu nunca fui do agrobusiness, em 10 meses e 20 dias eu fiz um baita de um trabalho lá, me joguei nisso, tive uma parceria com todas as entidades, e o pessoal dizia, o único cara que passou nesse parque não brigou com o Esperoto. O Esperoto, infelizmente, faleceu, eu tinha minhas divergências com ele, mas era um sujeito que... Como é que tu não brigou com ele? Eu digo, não, ele não briguei com ele, ele me ajudou, as associações todas me ajudaram. Desde a Associação dos Passarinhos, da Chinchila, até o Hereford, que fazia 6 anos que o presidente do Hereford, que é um baita de um criador de gado Hereford de Alegrete, não tinha conseguido falar com o diretor do parque, e eu fui um dos primeiros a falar com ele. Então eu fiz uma baita Expo Inter, foi super legal. Depois me elegi de novo em 2016, tal Fênix, eu voltei com tudo, me elegi, e agora eu não fui eleito, todo mundo achava que ia ser eleito, vou terminar com isso, porque aquela história do já ganhou, e claro que nessa eleição teve um fenômeno, o voto feminino, o voto identitário, o voto comunitário, e eu sou um vereador de ideias. Tem poucos vereadores que são vereadores de ideias, de projetos nas câmaras municipais. Então, isso sou eu, Adelicel, hoje bacharel em Direito, que depois, aos 60 anos, foi para a FADEC, fiz Faculdade de Direito. Estou muito feliz de ser bacharel de Direito, ainda não fiz OAB, mas vou fazer, só para ter o gostinho de ter a tal da carteirinha vermelha, porque eu já sou formado em letras, eu tenho registro na minha carteira também de jornalista, mas eu não propagandei isso porque eu ainda sou a favor, entende, do curso de jornalismo, acho que ajuda, entende? Afinal de contas, são um pouco as minhas ideias, isso é um pouco da minha trajetória político-institucional. Hoje, para concluir, eu estou, assim digo, agregado do escritório da minha mulher. Minha mulher é advogada há quase 30 anos, e eu sou recém-formado, estou aqui trabalhando, ajudando, enfim. Gosto muito de pesquisar, estou no grupo de pesquisa da Uniriter sobre hermenêutica, acho que já há uns 4, 5 anos sou do Departamento de Ações Coletivas da FADER, que é aquela assessoria para as comunidades carentes, sempre ajudo o pessoal como voluntário. No ano passado fiz um trabalho também com o pessoal de mediação, cheguei a fazer mediação lá com o pessoal da Defensoria Pública, foi negócio genial, assim, você não precisa ser advogado para fazer mediação, né? O tema que eu gosto, o meu TCC é sobre mediação no serviço público, é sobre uma mediação que houve aqui em Porto Alegre, sobre aquelas enchentes que houve lá na Zona Norte, então, porque praticamente não tem nada escrito sobre isso. É um pouco isso, já falei demais, mas você me pediu fazer uma trajetória, eu fiz perfeito, perfeito. Vereador, a sua trajetória é uma trajetória maravilhosa, né? E hoje o senhor é uma representatividade do partido que sofreu algumas, vamos dizer assim, algumas baixas no quesito credibilidade. Sim. Algumas coisas aconteceram assim. Até porque o maior símbolo do partido, né, o nome que representa o maior símbolo do partido, ele sofreu algumas acusações, esteve preso, está solto, ainda está sob processo, né? Existem metade da população apoia, outra metade não apoia. Sim. Como é que se lidar? Em primeiro lugar, parabéns por se manter, né? Independente de que lado estejamos, parabéns por se manter fiel aos seus pensamentos, às suas ideias, né? A sua forma de pensar. Agora, como é que se faz para um partido que entrou para a história do Brasil, né? Sim. Ele começa lá em 79, mais ou menos, 80, vira um furacão. 10 de fevereiro de 80 é a data oficial da fundação. Perfeito. Vira um furacão, é o melhor partido de oposição, talvez, que tenha acontecido nas Américas, né? Sim. A melhor oposição das Américas, não só do Brasil, uma oposição organizada, e consegue colocar 2 presidentes, consegue colocar a primeira presidente mulher da história do Brasil, sim, né? E aí depois vira um negócio, uma loucura, esse país está um turbilhão de coisas, sim. E aí o PT precisa se oxigenar, sim. Precisam de novas lideranças,
né? Precisam de novos lideranças. Como é que se faz isso? Como é que funciona essa engrenagem? Não é uma coisa fácil, porque o Brasil não tem uma tradição de partidos políticos, né? Você sabe que nós chegamos a ter partidos regionais. O partido regional, os dois mais importantes foram um aqui no Rio Grande do Sul, que era o Partido Republicano Rio-Grandense, capitaneado pelo grande, autoritário Júlio de Castilhos, né? Pica-pau. Eu vou falar depois dos pica-pau, né? Dos Chimang e dos Maragatos. Vou explicar, inclusive, essa divisão que há no Rio Grande do Sul, tem uma origem histórica, isso, até hoje, né? E, enfim, não há uma tradição partidária, tanto que nunca se formou um partido social-democrata no Brasil. O PSDB tentou ser um partido social-democrata, ali com o Fernando Henrique, com o Covas, com o Montoro. O Montoro foi um cara importante nesse processo com o Covas, né? Mas o Montoro, que tinha essa visão mais social-democrata, né? Era professor, direito constitucional, né? Enfim, mas isso não vingou. Ele acabou sendo um partido que foi muito para um adesismo quando o Fernando Henrique chegou ao governo e se tornou um partido, em muitos aspectos, do ponto de vista econômico, tremendamente conservador, né? E ainda tem uma visão muito conservadora, né? Aderiu, digamos, à cartilha de Washington, né? A cartilha do capitalismo internacional, né? Então, essa é uma visão que eu tenho. Há que se estudar a história dos partidos políticos no mundo, porque, veja o seguinte, os grandes partidos sociais-democratas europeus, que eram partidos de trabalhadores e dos trabalhadores, seja o Partido Trabalhista em inglês, tá? Seja o Partido Social-Democrata alemão, o Partido Comunista italiano, entre tantos outros, eles tiveram muitas dificuldades. Primeiro, os grandes erros que eles cometeram na década de 30, não ter se unido, o Partido Social-Democrata alemão e o Partido Comunista, e depois aconteceu a mesma coisa na Itália, e deram escadinha, alavanca para o Hitler subir ao poder. Isso tem que ser analisado. Você vai dizer, quem faz essa análise é trotskista. Não, isso é bobagem, entende? É só ser um pouquinho antenado e não ser sectário. Tá? Então, no Brasil também não tem essa tradição. Quem estuda partidos políticos no Brasil para valer é uma gauchinha de Santa Cruz do Sul, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que você um dia, espero que faça uma entrevista, já que você tem um canal no YouTube, chama-se Silvana Krause, que está voltando agora da Espanha, onde ela foi convidada para um seminário internacional de partidos políticos. Tem um seminário internacional de partidos políticos, a minha amiga Silvana Krause, professora da URGS, é convidada, ela estuda muito isso. Outro que tem uma boa bagagem nessa questão, mais do ponto de vista da sociologia, da política também, é um professor aposentado da URGS, Benedito Tadeu César, que fez, inclusive, pesquisa sobre o PT. Aí, voltando ao PT, o PT é o maior partido que se constituiu no Brasil dos anos 80 para cá. Ainda continua sendo, do ponto de vista de afiliados, um partido que tem muita filiação, isso que o PT deu uma peneirada, num determinado momento teve que fazer um processo de refiliação. Eu não tenho os dados oficiais hoje, mas depois posso te mandar. Mas tem na internet, tem no Tribunal Superior Eleitoral, e nas pesquisas o PT não baixa de 20%. Com tudo que aconteceu com o mensalão, que tem algumas coisas mal contadas, mal resolvidas. Tá? Se você ler Os 11, que é um livro sobre o STF, escrito por 2 jornalistas maravilhosos, você vai ver algumas coisas de como o STF se comportou na AP 470, que é a do mensalão. Depois você vai ver o processo do lavajatismo. Eu vou te dizer sem sectarismo, você sabe que eu não ponho fogo, eu não jogo gasolina no fogo. Eu sempre disse que mais dia menos dia as coisas iam ficar difíceis para o Moro e para o Deltan Dallagnol e a República de Curitiba. Escreva o que eu vou dizer hoje, neste 13 de outubro de 2021. Essa história não terminou ainda. Não terminou. O Deltan Dallagnol e o Moro só não foram mais fundo para o fundo do poço
por causa das suas ligações internacionais. Mas ou eu tenho estudado muito direito, assim como eu estudei letras numa época, li literatura, hoje estou estudando direito, tá? E eu não sou um cara sectário. Eu acho que, por exemplo, os livros de direito constitucional, por incrível que pareça, um dos melhores livros de direito constitucional, de um lado, é do Gilmar Mendes, que nem sempre segue o que escreveu, do outro lado é outro membro do STF, que é o Luiz Roberto Barroso, que também, quando chegou no STF, nem sempre segue o que escreveu. Os livros são muito bons. Outra coisa, eu não li o livro do Temer, mas o Temer tem um livro de direito constitucional. Enfim, você tem que ler os clássicos. O Rio Grande do Sul teve um sujeito chamado Darcy Azambuja, que, por sinal, é um contista maravilhoso, mas ele tem um livro sobre a teoria geral do Estado. Isso eu acho que na década de 40 ou 50. Veja, nós já tínhamos grandes juristas. Darcy Azambuja foi um deles, o André da Rocha foi outro, e nós tivemos o presidente da OAB, que escreveu Os Donos do Poder, de Vacaria. Puxa, estou ficando velho. Esse livro é maravilhoso, também é um grande jurista nosso, Raimundo Faoro, tá? E aí nós temos uma leva de juristas mais recentes. Nós temos que lembrar que o Jobim, tá? Muita gente não gosta dele, porque foi do MDB, não sei o que lá. Jobim é um grande jurista. Tá? O Brossard foi um grande jurista. E Eros Grau, de Santa Maria, grande jurista, muito conhecedor, um cara respeitadíssimo, ou seja, e pessoas que deveriam estar ou no STJ ou no STF, que não estão, como o Lênio Streck. As pessoas não gostam do Lênio Streck, que o Lênio é muito vanguardista, que é esquerdista, que é não sei o quê, porque é egoísta. Não, assim, ele sabe muito de direito. Conheço ele desde a década de 80. Desde a década de 80. Tem identificação? Tem. Tanto que eu botei na cabeça dele de ser candidato a prefeito em 1982 em Santa Cruz do Sul. Tá? Isso ninguém apaga. Agora, ele é um cara equidistante, é um cara inteligente. Então, nós temos que pensar um novo momento para os partidos políticos no Brasil. Eu falo tudo isso porque o PT precisa se reciclar. O PT fez indicações equivocadas para o STF, fez indicações equivocadas para o STJ, porque entrou nesse negócio do ativismo judicial. O cara que era mais... botou um cara que era ligado defendia o MST, que é esse do Paraná, entendeu? Já me lembro o nome dele. Bom, então, nós temos que pensar um pouco isso. E o PT precisa se reciclar. Cometeu erros, sim. Alguns fizeram, como dizia a Dilma, feitos, não sei o que lá que ela falava, mal feitos? Sim, alguns sim. Agora o PT como um todo, não. Isso vai ser demonstrado historicamente. Já está sendo demonstrado. E, infelizmente, a política brasileira, ela suga na iniciativa privada com verbas de campanha eleitoral que eu acho temerárias. Mudou um pouco, mas não muito, porque agora existe ainda a Caixa 2, infelizmente. Eu sempre repudiei essa postura, eu acho que isso não é correto. Eu quero me eleger pelos meus méritos e não pelo dinheiro numa campanha eleitoral. Eu continuo assim, você é ingênuo. Não sou ingênuo, é uma questão de... tem dois tipos de boa-fé. A boa-fé subjetiva, aquela que está no teu coração, essa que eu tenho, e também a boa-fé objetiva, que eu sou pelas leis. Eu sou um cara do compliance, eu sou da adequação às normas, eu sou dessa visão, inclusive do direito. Por isso que eu gosto de um pouco de direito positivo, que é um direito mais tradicional, em algum sentido. Bebo nas fontes do Norberto Bobbio, por exemplo, um grande jurista, né? Enfim, mas também alguns modernos. Afinal de contas, eu debati semana retrasada alguns americanos modernos, como o Dworkin, entende, que é um pós-positivista. Então, acho que o PT precisa pensar o país, do ponto de vista do direito, Estado Democrático de Direito, repensar o STF, repensar o STJ, não temos condições de fazer o que alguns países fazem, eleição direta, não sei o que lá. Temos que manter por algum tempo essa tradição, com mais cuidado,
Nós temos hoje o CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, que faz uma fiscalização, não é gratuita, que pegaram recentemente um sujeito aqui no Rio Grande do Sul. Se ele tem culpa ou não sei, mas houve um problema e está sendo investigado, ele foi afastado. Assim, outros juízes aconteceram o mesmo. Infelizmente, alguns ainda continuam fazendo lambança. E no PT, nós precisamos fazer o diálogo intergeracional. O grande problema do PT é ter perdido não ter mais conquistado os jovens. Muitos jovens vão para o PSOL, tá? Que é um partido que não é vocacionado ao poder, portanto, as pessoas entram com um espírito combativo, juvenil no PSOL, e veem que o PSOL é um partido de oposição, é um partido parlamentar, não é um partido que se joga para ganhar uma eleição, para governar uma prefeitura. Então, acho que esse é um problema do PSOL. Bom, o Edmilson, agora que era do PT, está no PSOL e ganhou Belém. É um grande sujeito, gosto demais dele, mas o PSOL não é um partido vocacionado ao poder. Quem é um partido de esquerda e que não for vocacionado ao poder, não me interessa. O PT é vocacionado ao poder, por isso que eu estou no PT, e eu continuo lutando para que o PT volte a ter essa base social forte, essa ligação com os movimentos sociais. O volume 2 do Memórias do PT Gaúcho que eu estou escrevendo, estou falando agora sobre os núcleos de base. E eu vou me dedicar muito a estudar por que o PT foi tão forte no início, que tinha núcleo dos metalúrgicos, núcleo da construção civil. Veja, na construção civil, que é um pessoal um pouco letrado, um pouco afeito às questões da política, mas nós tínhamos um núcleo forte na construção civil. Tanto assim que a gente trabalhou aquela greve, depois muitos daqueles estão no PT até os dias de hoje. Vereador, o senhor já respondeu um pouco da próxima pergunta que eu ia fazer, que é a questão da cidade de Porto Alegre. Para mim, na minha opinião, Porto Alegre, ela é tradicionalmente de esquerda. Eu sempre percebi isso, é uma percepção do cidadão, tá? É uma percepção minha do cidadão. Eu percebia Porto Alegre sempre uma cidade mais voltada à esquerda. Aí, nessa última eleição agora para o Executivo, a gente percebeu um fenômeno interessantíssimo, né? O Melo, acho que ganhou um pouco de experiência, ele teve a habilidade de, como o senhor mesmo falou, ele jogou um pouco para o lado da direita porque ele precisava do apoio, e tem pessoas da esquerda com ele também. Já a oposição, quando foi fazer a campanha, colocou como cabeça a Manuela. E eu acho que o PCdoB também não é vocacionado muito para o poder, hein? Então, tinha a Manuela, tinha o PSOL, né? Sim. E realmente o senhor fez bem uma excelente leitura desse partido. Realmente isso que ele faz mesmo, não é vocacionado a formar um líder executivo. Sim. Ele faz uma boa posição. E aí aconteceu esse fenômeno estranho. Eu achei estranho, sinceramente. Sim. Eu achei estranho porque Porto Alegre, tradicionalmente, tanto é que, na verdade, em 2013, quando começaram aquelas manifestações lá, todo mundo diz que começou em São Paulo. Na minha concepção, começou em Porto Alegre. Porto Alegre sempre foi uma cidade mais aguerrida em relação a fazer manifestações públicas, né? E, geralmente, quem faz isso muito bem é a esquerda. Então, eu não entendi muito bem esse fenômeno que aconteceu com o... Vou tentar te explicar. A não ser que tenha feito ligações, né? Vou tentar te explicar, porque é muito difícil entender Porto Alegre. Os petistas... divulgaram muito, e eu também divulguei, porque eu achava que era assim, que nós éramos a capital vermelha, uma capital de esquerda. Na verdade, Porto Alegre, desde a sua formação, é uma formação muito heterogênea. Porto Alegre não é uma cidade açoriana, isso é uma mentira. Porto Alegre, os açorianos chegaram aqui 60 casais em 1752, 20 anos antes, em 1732, chegou aqui o Gerando de Ornelas, da ilha de Madeira, portanto, em Madeirense, tinha 100 pessoas com ele. Portanto, 100 pessoas 20 anos antes, ele devia ser muito mais do que as famílias de açorianos que chegaram aqui. E se esquece também porque eu achei num livreto sobre a história da Santa Casa um censo de 1803. Em 1803, portanto... 31 anos, 30 e poucos anos depois da fundação, que é de 1772, Porto Alegre tinha 2.700 e poucos brancos, 2.300 negros. Porto Alegre é uma cidade mais negra que açoriana, mais negra que portuguesa,
é uma sociedade mista. Porto Alegre teve muitos negros até 1850, mais ou menos, eram muito dominantes na cidade os negros. Com a vinda em 1824 dos alemães para a linha Cânhamo, que é São Leopoldo, alguns ficaram por aqui, mas logo em seguida alguns vieram para Porto Alegre, porque era a capital, filhos depois vieram. Porto Alegre teve uma mudança muito grande na sua composição étnico-cultural de 1850 a 1915 e 20, onde os alemães tiveram um peso incrivelmente grande, seja no comércio, seja na indústria. Você vê os nomes das empresas que tinham na Voluntários da Pátria, no 4º Distrito, e com arquitetura, com Theo Vedespan, para citar um apenas, que tem aí a Casa Eli, onde está o Tumeleiro, o Hotel Majestic, o antigo prédio dos Correios, o Margues, a Receita, enfim, esses prédios eram... tinha o Adloff, que era um sujeito que fazia as esculturas, claro, tinha o Fernando Corona e outros também, mas, ou seja, teve um papel importante a comunidade alemã. Daí em 1875 chegaram os italianos, e que a maioria foi para a colônia, para Vila Nova, para a Zona Sul, tá? Plantar. E aí também os italianos tiveram essa força. Alguns estavam aqui na Cidade Baixa, os poloneses vieram um pouquinho depois, estavam pelo 4º Distrito, daí vieram os judeus, no Bonfim, os árabes palestinos em seguida, depois os orientais. Portanto, Porto Alegre é uma cidade miscigenada, múltipla. E Porto Alegre seguiu o traçado do Rio Grande do Sul, dividida. Porto Alegre recebeu o título do imperador Dom Pedro II de muito leal e valerosa, porque ficou do lado do Império. Porto Alegre derrotou os farrapos do dia 20 para 21 de setembro, ali na Ponte da Zenha. Tá? Os farrapos tiveram que voltar para Guaíba, foram derrotados, a cidade ficou sitiada e Porto Alegre resistiu. E então, nos farrapos, você já tinha essa divisão, tá? Entre quem defendia o Império, quem defendia a República. Não defendia a República do Piratini, né? Isso bem verdade. Porque os farrapos eram republicanos escravagistas. Mentira. Tá? Tinha, a maioria dos farrapos tinha escravos, Duque de Caxias tinha, outros tantos generais tinham escravos. Eles deram um acordo com muitos negros, alguns libertos e outros ainda escravos, para lutar na Guerra dos Farrapos, com as suas lanças, por isso se chamava Lanceiros Negros, e o general Davi Canabarro fez um acordo com o Duque de Caxias, por trás do Bento Gonçalves, que se opôs depois a essa barbaridade, e os Lanceiros Negros em Porongos foram fulminados, foram mortos. Foi uma chacina. Isso tem que ser lembrado. Então, é o seguinte, isso é um pouco a Guerra dos Farrapos. A Guerra Civil de 1893 a 95 foi a coisa mais terrível que existiu no Rio Grande do Sul. Não tem ideia, as pessoas não têm ideia hoje. Porque o que foram degolados de pessoas de lado a lado, entre chimangos e maragapos, lenço branco, maragatos, lenço vermelho, os pica-paus, os chimangos. Aí surgiram as primeiras fake news da época. Foram do jornal A Federação, do Partido Republicano Rio-Grandense, pela lavra do Júlio de Castilho. Júlio de Castilho inventou a fake news no Rio Grande do Sul. Isso eu te provo por A mais B. Ele, por exemplo, publicou uma foto como se o Gumercindo Saraiva, o Negro Latorre fossem os grandes degoladores, e fizeram um alarido em cima disso, e essa foto não é bem assim a história. Tá? Eles fizeram algumas montagens aí. E o Gumercindo Saraiva não é esse sanguinário que... Ele matou muita gente. Agora, veja o seguinte, e não tem essa que os chimangos foram os latifundiários e os clarividentes, os progressistas, foram os cacilistas. Não, outra mentira. Tá? Porque o Castilho logo se bandeou para o lado do Marechal Floriano, que foi um ditador. Tá? E o maior degolador do Rio Grande do Sul, que mais matou gente indefesa, que foram os prisioneiros, foi um cara chamado Firmino de Paula. Era ali de Palmeira das Missões, Cruz Alta. Ele foi o cara que mais matou e mais degolou. Tá? Isso está provado por A mais B.
E se você quiser ir para a literatura, pena que eu já guardei hoje de manhã um livro. Tem um livro lançado em 1993 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul para lembrar os 100 anos da Guerra Civil. Literatura e Guerra Civil de 1893. Tem textos curtos, contos, por incrível que pareça um texto curto do Érico Veríssimo. O livro abre com um texto maravilhoso do Alcides Maia, que em 1914 foi para a Academia Brasileira de Letras, o primeiro gaúcho, um conto do Roque Calage, grande escritor, Aparício Silva Rilo, que a maioria conhece como ligado ao nativismo, etc. e tal, um cara importantíssimo, bom contista, Lauri Maciel, Dionelli Machado, etc. e tal. Então, uma divisão do Rio Grande do Sul entende de se matarem, não havia diferença que justificasse a não ser o ódio e de poder entre os chimangos e maragatos. Isso aconteceu de novo em 1923 a 24, com a famosa Revolução 23-24, que é chamada, que teve aquele, depois do episódio do acordo. Então, veja o seguinte, o Rio Grande do Sul sempre foi cindido. Depois, o que aconteceu? Getulistas, os chimangos e maragás se uniram para botar o Getúlio Vargas no poder. Foi a única vez. Mas já em 37, quando o Getúlio dá o golpe dentro do governo, cria o Estado Novo, aliados dele não foram com ele. O grande general Flores da Cunha se desentendeu dele e teve que se exilar no Uruguai. E outros também. O Ramiro Barcelos, que era um grande médico, um grande escritor, que escreveu Antônio Chimango, uma crítica e uma ironia ao doutor Antônio Augusto Borges de Medeiros, não? Assinou com pseudônimo, também tinha sido do Partido Republicano. Então, muita gente, Venâncio Aires rompeu com eles, muitas pessoas... o outro cara que importante rompeu com eles e foi para o Mato Grosso, que foi só me lembro o nome dele, já vou me lembrar. Ou seja, o Rio Grande do Sul sempre foi cindido. Depois veio o Brizola, houve uma cisão entre o velho PDS e o DN, que em alguns momentos se uniram para enfrentar o trabalhismo. Teve a voz da legalidade, a defesa do governo do Jango, para que ele assumisse o governo. Enfim, o Rio Grande do Sul teve essa divisão. Aí veio o PT. O PT foi um divisor de águas? Sim, foi um divisor de águas. Tanto que governou a capital durante 16 anos, teve 2 vezes no governo do Estado. Mas eu diria que o Rio Grande do Sul é um Estado dividido. De um lado tem de 18 a 25, no Rio Grande do Sul, mais em torno de 18% de direita, aí entra a extrema-direita e a direita tradicional, 20 e poucos por cento PT, é líquido e certo, às vezes chegando perto dos 30%, e depois, segundo o professor André Marenco dos Santos, você tem um meio, que não é um centro gravitacional ideológico, mas é um meio social, que pode ir para a esquerda ou para a direita. Pelas condições, elegeu o Brizola, elegeu o PT, mas pode eleger alguém conservador. Claro, hoje você não teve ninguém da extrema-direita ultimamente no poder. Você teve aí o Simão, que sempre foi um democrata. Você pode não gostar dele, mas ele foi. Depois teve antes dele o Jair, mas o Jair, com toda com seu udanismo, etc. e tal, mas não foi, digamos, um sujeito de extrema-direita. Aí você teve o Colares, você teve o Brito, que o Brito vem de uma posição, digamos, de centro-esquerda. Depois ele aderiu, assim como o pessoal, os tucanos também aderiram a essa pauta do neoliberalismo. Foi um governo muito ruim para o Rio Grande do Sul, sob vários pontos de vista, a bem da verdade. O Rigoto, depois vem o PT de novo, vem o Sartori,
Teve a IEDA. Teve a IEDA, que a IEDA começou como social-democrata, mas depois comprou também essa pauta conservadora. Então, o Rio Grande do Sul tem um grau de conservadorismo, não é fortuito que elegeu na última eleição para o Senado o Heinz. Esse sim é de extrema-direita, né? Não adianta, eu acho que ele mesmo deve se considerar enquanto tal. Tá? E tem um apelo eleitoral neste momento. Mas eu acho que nesse momento, entende, novamente a direita, a extrema-direita, ela fica com um quarto da população mais certa. Aí vai depender muito do jogo político, das alianças, porque o Brasil sempre foi feito de aliança, né? Antes do Getúlio subir ao poder, era café com leite, era São Paulo e Minas Gerais, café com leite. Tá? Daí chegou a gauchada, amarrou o pingo lá no Rio, né? Tá? E passou esses 15 anos, né? Foi o governo de 1930 a 45, foram 15 anos de getulismo, de varguismo, tá? Enfim. É um pouco isso a cisão político-eleitoral e a composição social e ideológica do Rio Grande do Sul. Tem dois polos fortes, tá? Ideológicos. Tá? A esquerda, evidentemente, não gosta da ideologia, das barbaridades que a direita fala, mas a direita também não gosta da ideologia das barbaridades da esquerda. Então, nós temos que entender esse jogo, tá? Mas eu acho que tem um centro-direita no Rio Grande do Sul que tem que ser respeitado, tem uma centro-esquerda que precisa ser melhor trabalhada, que ficou um pouco amedrontada com algumas coisas do PT, não deveria, porque o PT não fez nenhuma estripulia no governo, um governo bastante inclusivo, onde houve um desenvolvimento muito grande. Em última instância, o governo Lula fez um pouco o que o Celso Furtado propunha no governo do Jango, né? Grandes reformas de base, uma política desenvolvimentista. O Getúlio Vargas e o Lula vão ser conhecidos para todos os sempre como dois governos desenvolvimentistas. O governo do Juscelino pegou uma boa carona, mas depois também se dobrou ao capital americano quando trouxe sem nenhuma amarra as empresas da automobilística para o Brasil. O Brasil precisa se reconectar com sua história, com a sua pujança da flora e fauna, preservar a Amazônia, cuidar do cerrado, manter as águas, as vertentes, fazer uma política ousada de recuperação das nascentes de rios e acabar com as queimadas. E dar um freio não no agrobusiness, na voracidade de alguns elementos do agrobusiness. Uma coisa completamente diferente, completamente diferente. Como disse o pastor Silvio Meinck num livro brilhante que ele escreveu, Quem Vai Alimentar o Mundo, ele colocou nas suas 100 e poucas páginas tudo que é produzido no Brasil e quem produz. Então, a produção de frangos, de porcos de forma consorciada não vai deixar de existir. O que eu lastimo é que agora grandes corporações montam grandes chiqueiros e galinheiros e põem pessoas assalariadas a cuidar. Acho que aí, entende, você está destruindo o laço que o capital tem que ter com o pequeno agricultor, o morador do interior, senão nós vamos devastar o nosso país. É um pouco isso. Perfeito. Vereador, e para o futuro? Qual é o seu planejamento futuro? Vamos atuar como advogado? Vamos voltar para a política? O que nós vamos fazer? Quer dizer, na política o senhor está atuando, mas eu digo assim... Sim. A atuação política eu tenho bastante, um pouco mais nos bastidores hoje em dia, mas eu tenho atuado, tenho influência, evidentemente, tenho um papel importante. Estou trabalhando muito essa questão da memória do PT, alguém tem que escrever, eu tenho essas memórias, evidentemente. Vou apoiar candidatos a deputado federal, estadual, enfim, o nosso candidato a governador, possivelmente o Edgar Preto.
Eu vou apoiar esses candidatos, evidentemente, em 2022 não sou candidato. 2024, o meu sonho é poder apoiar uma ou duas candidaturas para vereador que não seja eu. Tá? Dificilmente voltarei, digamos, a concorrer a um cargo eletivo. Tá? Eu hoje estou muito dedicado ao estudo da história do PT, que eu vou relatar. Estou trabalhando já o volume 2 do Memórias do PT Gaúcho. Eu fiz um livro recentemente sobre as ruas, certas ruas de Porto Alegre, que eu trabalho um corte um pouco de gênero. Eu falo aqui, não sei se consegues ver. Isso, ótimo, excelente. Eu já estou juntando coisas do volume 2, e um volume 3 será com... Ou vai ser meu, se o Néder não quiser assinar junto comigo. O Néder me deu todos os nomes de rua que ele fez em Porto Alegre. Ele me deu todos os materiais, tenho 2 caixas imensas aqui, estou fazendo o nome da rua, o CEP, que está muito problemático em Porto Alegre, tem que buscar, bairros tem muitos erros, a lei que criou, e o que deve constar na placa, e um pequeno histórico da pessoa. É muito difícil achar, eu estou fazendo uma garimpagem muito grande, estou nessa onda de escrever sobre ruas, porque quem escreve sobre ruas escreve sobre a sua cidade, né? Podia ficar falando horas aqui sobre as ruas de Porto Alegre, tem que contar algumas histórias de ruas que vão te cair os butiá do bolso. Né? Se fosse de Goiás, diriam, me comeram todo aquela frutinha amarelinha de Goiás lá. Essas expressões são incríveis. E eu vou atuar no direito. Tá? Eu pretendo até fazer OAB, mas eu não precisaria fazer, porque você pode trabalhar de várias formas. Tá? Mediação é uma coisa que eu busco trabalhar quando tem a possibilidade, você não precisa ser advogado. Eu pretendo trabalhar com cursos, seminários. Tá? Eu tenho ligações com alguns institutos, e tem um pessoal formando um novo instituto, que vai ser trabalhado, focado na questão do ensino e aprendizagem. A nossa ideia é criar mais cedo ou mais tarde uma escola. Hoje falta muito o debate sobre filosofia do direito, falta muito a teoria geral do direito e algumas áreas. O nosso escritório aqui é especializado em direito digital. Nós trabalhamos a aplicação, a adequação com a conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados, segurança cibernética, um tema moderno. Estamos a mil nessa área, eu tenho escrito muito isso, pesquisado muito isso, juntado pessoas para trabalhar essa temática, você não faz isso sozinho. Enfim, estou aí com uma rede de advogados, ajudando, pesquisando, trabalhando. Estou muito focado nisso. Estou aqui no Centro Histórico, de quando chamo meus amigos para tomar um cafezinho. Sou um aficionado do café. Está sendo preparado um livro, Os Cafés de Porto Alegre, pela Laura Glier, que é uma jornalista, e eu vamos escrever Os Cafés de Porto Alegre. Estamos na pesquisa histórica, descobrindo coisas maravilhosas sobre os cafés de Porto Alegre. Que legal. Vereador, muito obrigado pela sua disposição em contar um pouco da sua história. Foi uma aula mesmo. Parabéns pela sua trajetória como cidadão, como político, como professor, como ensinador, né? Ou seja, ainda teremos muito que aprender com o senhor ainda, pelos livros que o senhor vai lançar, pelos projetos todos que vêm adiante aí. E eu quero mais uma vez dar parabéns pelo senhor, pela forma como o senhor conduz e sempre conduziu as questões políticas e que eram importantes para a cidade de Esteio. O senhor nunca... Esteio, não, desculpa, Porto Alegre, eu também morei em Esteio e confundo um pouco a minha... Não, eu tive um ano em Esteio, né, na Expo Inter, né? Eu gosto muito de Esteio. E então, eu queria agradecer a sua participação aqui. Vai ser de uma valia muito grande. É um documento importante que a gente vai divulgar bastante nas redes sociais aí, contar um pouco da sua história, né? E espero em breve, futuramente, poder conversar com o senhor novamente para que o senhor conte as histórias dos livros que o senhor vai lançar.
Eu estou à tua disposição, tu nos passa o link depois do teu canal, que a gente possa divulgar nas minhas redes, né? Eu tenho um canal no Facebook, eu tenho um canal no YouTube, mas eu tenho no Facebook Porto Alegre 250 anos, tenho o meu pessoal, enfim, eu faço questão de fazer essa divulgação. Jairo, foi um prazer e sucesso nas tuas empreitadas. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Valeu.